Bom, continuando os vídeos aí de gastroenterologia, eu vou falar um pouco da doença de Hirschsprung ou o megacólon congênito. Bom, então o que que vai ser isso? O que que vai ser essa doença do megacólon congênito ou doença de Hirschsprung? Bom, o que vai acontecer vai ser o seguinte, que a gente vai ter um megacólon, que vai ter um crescimento do cólon, tá? E isso vai ser devido depois, né, do nascimento de uma criança. Então vai ser de forma congênita, tá? Eu vou explicar as causas certinho daqui a pouco. Porém, a gente trata normalmente disso, tá? Agora, falando um pouco da fisiopatologia bem rapidinho, só pra gente ter uma noção, vai ser o quê? A gente sabe que, eu vou explicar isso também posteriormente, mas a gente sabe que a gente tem a questão dos plexos de Meissner, plexo de Auerbach, né? E vai ser uma má formação no intestino, onde uma área do intestino grosso, né, do colo, ele não vai ter esses plexos, não vai ter, vai ter ausência, né, dos plexos de Meissner e plexo de Auerbach. E aí vai causar esse megacólon congênito relacionado com a sua fisiopatologia. Bom, agora eu vou explicar um pouco do sistema nervoso entérico, então, para a gente ficar mais a par do que está acontecendo. O sistema nervoso entérico é um sistema, tá? A parte do sistema autônomo do nosso corpo, que tem tanto a questão da parte simpática e parasimpática, tá? E dentro, esse sistema nervoso entérico, como o próprio nome já diz, entérico, ele está relacionado com o sistema gastrointestinal. Então, ele pega toda a parte gastrointestinal nossa, desde o esôfago até a parte do reto. E aí, esse plexo, dentro desse sistema nervoso entérico, a gente tem dois plexos mais importantes, que é o plexo mioentérico, ou plexo de Auerbach, e o plexo mucoso, ou plexo de Meissner, né? Cada um desses plexos vai ter uma função específica. O plexo mioentérico, mio significa músculo, né? E entérico significa a parte do sistema, da parte do sistema gastrointestinal. O que acontece? O plexo mioentérico ele vai ser responsável justamente pela questão muscular do nosso sistema gastrointestinal. Então, ele vai quantificar a força e a coordenação do nosso peristaltismo. O peristaltismo vão ser aquelas contrações coordenadas, né, que ajudam no transporte dos alimentos, né, e da massa, das massas intestinais. E então o plexo mioentérico vai ser responsável por esse equilíbrio, né, e por essa coordenação aí do muscular do nosso sistema. O plexo submucoso, ou plexo de Meissner, né, ele vai estar relacionado com as secreções. Então, ele vai coordenar as secreções do sistema gastrointestinal. Normalmente, essas secreções estão relacionadas com a presença de muco, enzimas, né? Então, esse plexo submucoso, ele vai estar associado com essas secreções. A parte parasimpática, nesse caso, vai estimular esses plexos, enquanto o simpático vai diminuir e vai inibir esses plexos, tá? Então, a gente tem uma parte parasimpática mais presente, ele vai estar tendo mais, o plexo vai estar sendo mais estimulado, tá? Vai aumentar a sua atividade. Então, a gente consegue já imaginar um pouco do que trata, né, a doença, porque se a gente tem a ausência desses dois plexos, a gente vai ter tanto problemas musculares quanto problemas na parte das secreções, né? Então, a gente já pode imaginar um pouco que se uma parte do nosso cólon está sem esses plexos, que são muito importantes, né? Eles podem, né, desencadear muitos problemas, né? Tanto na parte gastrointestinal, né? E também na fisiologia, né? Bom, agora eu vou falar um pouco da etiologia. Por que ocorre o megacólon congênito? Qual é a sua causa? Bom, a gente tem duas causas, basicamente, tá? E elas estão relacionadas à parte congênita, né? Então, o paciente, normalmente, ele já nasce com essa malformação, entre aspas. Ele não adquire com o tempo, não. O que acontece? A neurocristopatia, ela está relacionada, é uma das principais causas, né? Que vai ser a má formação, na verdade, problemas, né? Naquelas células da crista neural, né? Porque as células da crista neural, elas antecedem, né? Muitas, é, muitos tipos de célula, como por exemplo as células da glândula adrenal. E ela também
faz essa questão aí do sistema nervoso entérico. Ela diferencia, né, e forma esses plexos. Se a gente tiver um problemas nessas células, desses neuroblastos, tanto na migração delas até o local, tanto na sua diferenciação, a gente pode ter, né, o megacolon congênito. Essa vai ser a causa da neurocristopatia. A gente pode ter também problemas genéticos. Não é a maioria, tá? Porque os problemas genéticos, aproximadamente 18 a 25% dos casos são devido à genética, tá? E o resto normalmente são efeitos, né, acontecimentos aleatórios. Bom, qual que é a epidemiologia da doença de Hirschsprung? Ela é muito perigosa, né, se a gente não tratar, porque o paciente, e dependendo da situação do paciente, claro, e aí pode ocorrer essa questão aí do paciente, da morte do paciente. É a principal causa de obstrução intestinal em recém-nascidos e normalmente comete mais meninos do que meninas. A gente não tem uma causa estabelecida ainda, porém ela comete mais meninas do que meninas. Cerca de 80% dos casos são meninos. E 1 a cada 20 mil casos, normalmente a criança nasce com essa doença de Hirschsprung. Aqui a gente tem os tipos de megacolon congênitos, tá? Que pode acontecer, que pode acometer. A gente pode acometer um megacolon congênito que vai afetar a parte sigmoide e a parte do reto. Então, essas duas partes aqui podem estar acometidas, a parte do megacolon congênito. Então, essas duas partes não vão ter a questão dos plexos de Meissner, de Auerbach. E essa aqui é a mais comum, com cerca de 85% dos casos, dos acontecimentos do megacolon congênito. A gente pode ter também megacolon congênito relacionado ao cólon, aos sigmoides e cólon descendente. Então, pegar tudo isso aqui, pegar toda essa parte. Toda essa parte aqui vai ser aganglionar, ou seja, não ter a questão dos plexos, dos gânglios. E também, é 10% dos casos que isso ocorre. E a gente pode ter também uma parte aganglionar, que é a mais perigosa, né? Que vai ser do reto até a parte chegando aqui, passando pelo colo transverso, passando pelo colo ascendente, até chegar na válvula iliocecal, tá? Que vai ser a conexão entre o intestino delgado e o intestino grosso. Essa aqui vai cometer de 5 a 10%. Agora, fisiopatologia do megacolon congênito. O que vai acontecer? Então, eu vou usar essa imagem aqui como referência. Mas o que vai acontecer vai ser o seguinte. Vamos supor que que o paciente, ele tem um megacolon congênito associado, né, à parte aganglionar do reto e do sigmoide. Então, vamos supor que essas duas partes aqui, as duas partes anatômicas, elas estão sem a presença desses plexos aí, tanto o plexo de Meissner quanto o plexo de Auerbach. O que acontece vai ser o seguinte, como a gente não tem esses dois plexos, a gente vai ter problemas na motilidade, né, na questão funcional, ou seja, na questão do peristaltismo, e também problemas na questão da secreção, certo? Se a gente, vamos supor que o paciente está lá, ele está se alimentando certinho, as fezes vêm, são absorvidas a água, né, aqui nessas fezes, e quando chegar aqui, né, as fezes, ela não vai conseguir passar por esses dois setores, né, por essas duas, tanto pelo cólon sigmoide, tanto pelo reto. Por quê? Porque aqui eles não vão estar adaptados para que isso ocorra. Como eu disse, eles não têm os plexos funcionais para que dê continuidade a essa eliminação. O que vai acontecer? Vai acontecer que o paciente vai comer fezes, não, vai fazer a alimentação, vai chegar as fezes aqui, vai chegar fezes, vai acumular aqui, causando um megacolon congênito, certo? Porque o cólon ele vai se dilatar, né, devido a essa grande presença de fezes, e que essas fezes vão estar obstruídas, né, vão causar uma obstrução aqui, tá? Nossa, enfim. Além disso, é importante mencionar que uma das clínicas que eu vou falar posteriormente também está relacionada com o paciente ele ter problemas, né, e fazer o não defecar, né, justamente por causa disso, por causa que vai ter esse problema aqui nessa região. Então, aqui a gente tem o cólon normal e o cólon de Hirschsprung, né, vai ser a doença de Hirschsprung. Por quê? Porque aqui a gente está se tratando da parte
afetada, né? Sem os plexos, as partes aganglionares, e aqui a dilatação devido às fezes. Bom, qual que vai ser a clínica? Vai ser uma distensão abdominal, normalmente na parte do abdômen inferior, lógico, está tendo uma distensão abdominal devido ao acúmulo de fezes. Na alimentação do mecônio e dos vômitos biliosos. Então, o mecônio são as primeiras fezes que o bebê tem, né? Normalmente são mais verdes. Se o bebê ele não tem essa eliminação do mecônio, a gente pode já suspeitar de um meiacólon congênito, claro, porque ele não está fazendo essa defecação, tá? E no toque retal pode haver uma evacuação explosiva. O que isso quer dizer? O paciente está lá, está obstruído, tem muitas fezes ali. Quando a gente faz o toque retal, a gente sem querer, porque né, a gente abre ali a questão do reto, né, do paciente, e pode fazer com que a gente facilite a saída dessas fezes. E aí vai ter uma evacuação explosiva, porque a gente tem uma acumulação, né? Tava acumulado aquelas fezes ali. E, e aí aconteceu o que aconteceu, né? Então, a gente pode já ter um indício também de meiacólon congênito. Qual vai ser as consequências? Se a gente não tratar, né, esse meiacólon congênito, o que pode acontecer com o paciente? A gente vai ter problemas de absorção de eletrólitos, né? Como a vitamina B2, que é a riboflavina, vitamina B12, que é cobalamina, vitamina K, que é a filoquinona. Fiz um vídeo de vitamina B, de vitaminas, né? Tanto hidrossolúveis quanto lipossolúveis aqui no canal. Cianose nos recém-nascidos e pode ter uma evolução para enterocolite, tá? Essa evolução para enterocolite por quê? Porque como a gente vai ter uma distensão do intestino, né? Os cólulos vão ficar mais distendidos, a gente vai ter uma estase sanguínea, né? Porque o sangue não tá adaptado, né, para para esse aumento do cólon. E aí, com a estase sanguínea, a gente vai ter a proliferação de bactérias dentro do cólon. E aí vai causar uma enterocolite, uma infecção, tá? Normalmente as bactérias afetadas são o Clostridium, né? O Clostridium e o Staphylococcus aureus. E o diagnóstico da doença de Hirschsprung, a gente vai ser o exame físico, tá? Com tipanismo, normalmente. Uma biópsia cirúrgica, ou uma biópsia por sucção retal, tá? A biópsia cirúrgica ela é muito mais trabalhosa, muito mais grave, né? Então, necessita de mais atenção. E a biópsia por sucção retal, ela é mais fácil de ser feita, e ela é o padrão ouro, já que ela não apresenta como eu posso dizer, muitos problemas, né? Muitas contraindicações, muitos efeitos colaterais. A gente pode fazer uma manometria para a gente visualizar a questão dos esfíncteres, né? Porque a gente vai conseguir eliminar problemas no esfíncter, tanto no esfíncter externo quanto no esfíncter interno. E a gente pode fazer um enema opaco também. Um enema opaco com bário, né? Pra gente ver, né? E ver a questão, né? Da, da continuidade dos cólons. O edema opaco a gente usa também para as doenças inflamatórias intestinais. Já fiz um vídeo no canal aqui, falei sobre reticulite ulcerativa, falei sobre doença de Crohn. Também tem aqui no canal. E o tratamento do meiacólon congênito vai estar relacionado com fármacos paliativos, né, para ajudar o paciente na questão da excreção das fezes, e cirurgia, tanto uma colostomia como uma ileostomia. Vai depender muito da parte do paciente, né, afetado, e ela pode ser laparoscópica, né, mas para a gente fazer a laparoscopia, o paciente precisa estar hemodinamicamente estável, tá, já que a laparoscopia ela diminui o débito cardíaco. E é isso.